Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no livro do profeta Oséias, o texto que nós lemos. As crianças façam o possível para ficar quietas com esses lápis aí, para não ficar caindo direto, certo? Vamos orar mais uma vez para nós estudarmos aqui a palavra do Senhor. Vamos rogar ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos instrua segundo o seu santo propósito e que sejamos confrontados e preenchidos de esperança pela palavra de Deus. Vamos orar todos nós. Nosso Senhor, obrigado por nos conceder a graça de ter um coração sensível ao Senhor, um coração que anseia por Cristo. Obrigado por tua mão poderosa que nos trouxe até aqui, para que sejamos impactados pela voz do Senhor, que soará audivelmente agora, que recebamos a pregação da palavra do Senhor como o mexer dos teus lábios, que possamos recebê-la como palavras fiéis, vindas do Senhor, Deus. Derriba as nossas barreiras, baixa a nossa guarda, conduz a nossa mente e coração para que nós possamos receber as tuas instruções e sejamos purificados pelo Senhor, ó Deus, banhados pelo teu Espírito, por tua palavra. Em nome de Jesus, se conosco, Deus. Ajuda-nos a aprender a tua vontade para as nossas vidas. Amém. Meus irmãos, estamos já chegando ao fim na exposição do livro do profeta Oséias. Nós estamos refletindo sobre o amor pactual de Deus por seu povo. É um tema muito presente nesse livro, o amor de Deus por um povo que ele escolheu para si. Nós vemos que esse amor ele transcende as nossas imperfeições. Deus nos ama não por causa de nós, mas Deus nos ama apesar de nós. Apesar das nossas deficiências, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos constantes vacilos, Ele nos ama, Ele nos tomou para si. E nós vemos esse traço da aliança de Deus passando desde a fundação do mundo até chegar a nós e chegará na consumação do seu maravilhoso plano de redenção. É isso que o Senhor está fazendo, está desenvolvendo aí esse plano de redenção, onde nós encontramos nas Sagradas Escrituras, e nós vemos esse plano passando por toda a história da igreja, toda a história da humanidade, em que um dia alcançará essa consumação. A parte que nós estamos aqui do livro de Oséias guarda uma temática que preenche quase a totalidade do livro. Nós vemos um povo que não amou o Senhor, nós vemos um povo que quebrou o pacto com o Senhor, nós vemos um povo que não se satisfez no seu relacionamento com Deus. Então as palavras do Senhor aqui são palavras em resposta ao pecado. Deus está mostrando aqui as consequências do pecado, as consequências de aborrecer a Deus, de desprezar a Deus. E é importante nós percebermos isso, irmão, porque esse povo, ele não blasfemou de Deus em palavras factuais, audíveis. Esse povo, ele zombou de Deus, ele desprezou a Deus no dia a dia, na vida comum, nos seus afazeres, nos seus projetos de vida, nos seus sonhos, nos seus anseios, naquilo que o povo elevou ao status de necessidade, mas era um mero prazer dos seus corações. Esse povo continuava os seus atos litúrgicos, religiosos. O povo judeu tinha a sua estrutura litúrgica religiosa, tinha a dieta religiosa em que o povo, os alimentos eram sacros ali, os alimentos eram separados entre alimentos puros e alimentos impuros. O povo tinha um calendário das festas religiosas, onde cada festa representava um estágio da ação de Deus com esse povo nesse relacionamento.
O povo tinha o templo para oferecer os sacrifícios e então receber o perdão dos pecados, em que a culpa era coberta, continuamente a culpa do povo era coberta, o povo pecava constantemente. Só que tudo isso foi corrompido. Eles continuavam nas suas dietas, claro, corrompendo com outros alimentos. Eles continuavam com as suas festas religiosas, claro, corrompendo com outras festividades. E eles continuavam indo ao templo, o local em que eles ofereciam sacrifício para a culpa ser coberta. Na verdade, eles removiam a mão de Deus na cobertura da culpa e impunham em si mesmo mais culpa, porque eles não sacrificavam mais somente a Deus, mas a deuses estranhos, deuses pagãos, deuses que na verdade não existem, são fabricações do nosso próprio coração. Então, esse povo, ele continuou na sua religiosidade, mas cada dia que passava, eles aborreciam a Deus, eles desprezavam a Deus e amontoavam sobre si brasas, juízo sobre si. Mas eles não faziam isso verbalmente. Eles não acordavam pela manhã, por exemplo, e praguejavam contra Deus, zombavam de Deus, questionavam a existência de Deus. Eles não faziam isso. Eles faziam isso no dia a dia, nas suas imoralidades, nas suas prostituições, onde eles fizeram uma amálgama aí, onde eles juntaram o culto imoral a deuses pagãos, Azerá, Baal, e eles juntavam isso ao culto santo e sacro de Deus Todo-Poderoso. E fazendo isso, eles julgavam que estavam agradando a Deus. Eles não perceberam que quando a ira de Deus estava tardando, era a misericórdia de Deus que estava sendo exercida. Eles enxergaram isso como punição. E enxergando isso como punição, eles não suspeitaram de si mesmos. E isso fez eles se elevarem acima de Deus. É isso que é arrogância. É isso que é soberba. É isso que é orgulho. É elevar-se acima de Deus. Eles exaltaram a si mesmos acima de Deus. E fazendo isso, eles desprezaram o Senhor. Eles não aproveitaram a misericórdia. Eles não aproveitaram a graça do Senhor. Eles viram que os seus crimes, os seus erros, os seus pecados causavam era mais prosperidade a eles, que antes da grande queda do Reino do Norte de Jerusalém, eles passaram um grande período de prosperidade, onde eles reconquistaram os territórios que os assírios tomaram, sob o reinado de Jeroboão II. Então, como eles poderiam fazer a leitura? Se nós estamos praticando a nossa liturgia religiosa, isso só pode ser do agrado de Deus, porque nós estamos ficando cada vez mais prósperos. Os campos são férteis, o depósito enche de tesouro, nós vemos prosperidade em abundância. Então Deus está se agradando. E cada vez que isso acontecia, eles davam um passo a mais para o juízo, para a ruína, para a destruição e para a condenação. Por não suspeitar de si mesmo, eles não analisavam as motivações do seu coração, as motivações dos seus desejos, dos seus anseios, dos seus projetos. O grande lance é que eles buscavam satisfação em qualquer lugar, menos onde Deus estava. E essa é a essência do que é idolatria. O tema das mensagens, essa é a terceira e última mensagem do capítulo 13 de Oséias, o tema é justamente esse, para fazer referência à idolatria. Quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz. É isso que é idolatria. É não encontrar satisfação em Deus, mas encontrar em qualquer outro lugar, qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. O seu cônjuge pode ser o seu ídolo, é o motivo da sua vida, é o motivo da sua felicidade, é o motivo da sua existência. Ele tem a posse e a propriedade do seu coração. Ele é o seu ídolo. Você pode aplicar isso ao seu trabalho, ao seu concurso, aos seus estudos, ao seu filho, ao seu namoro, ao seu relacionamento, aos seus bens, à sua conta bancária, à sua prosperidade. Você pode aplicar isso em tudo, porque segurança, sustento, felicidade só pode vir de Deus.
quando nós temos segurança naquilo que temos, quando nós temos felicidade nos relacionamentos que temos e essa felicidade não nos leva para o Senhor, esse contentamento não torna o nosso coração contrito, nós elevamos aquilo ou aquela pessoa ao status de divindade, porque a glória deve ser tributada somente a Deus. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só sabemos o que é amor porque Ele nos ama. Se nós não amarmos a Deus e através de Deus amarmos todas as coisas, nós amaremos tudo, mas de uma forma completamente corrompida, porque nós não amamos através de Deus. Nós podemos amar um cônjuge como Deus, um filho como Deus, bens como Deus, prosperidade como Deus, sucesso acadêmico como Deus, sucesso profissional como Deus, mas nós não amamos por amar a Deus, nós amamos aquilo em si mesmo. O ídolo é aquele que detém o poder do nosso coração. É aquele que tem controle sobre o nosso coração. Isso é um ídolo. Portanto, o ídolo não só são imagens feitas por mãos humanas. As imagens feitas por mãos humanas são expressões de um coração que não ama a Deus. Quando nós limitamos idolatria a estátuas, a imagens fabricadas ou impressas, quando nós limitamos idolatria a isso, nós não suspeitamos do nosso coração que é caído, que ainda não passou por completa glorificação. Nós ainda experimentamos essa luta interior em que nós amamos a Deus, mas ainda sentimos deleite, prazer no pecado. Nós ainda nos despimos do velho homem todos os dias e buscamos nos revestir do novo homem todos os dias. Ainda existe uma luta do espírito contra a carne todos os dias. Até mesmo quando nós queremos fazer o bem, nós pecamos. Até mesmo quando nós queremos fazer o que agrada a Deus, nós pecamos contra o Senhor. Isso nos coloca numa posição de extrema humilhação. Porque nós sabemos, quando nós fazemos esse pequeno diagnóstico, nós sabemos que nós não somos suficientes para vivermos. Você não é suficiente para a sua vida, você não é. Se eu sei que eu não sou suficiente para a minha vida, eu tenho que buscar aquele que é suficiente para a minha vida, porque eu não sou. Porque se a vida depender de mim, eu vou a ruína ladeira abaixo, eu vou morrer, eu morrerei, inevitavelmente. As minhas escolhas levarão para um lugar onde Deus não está. E isso significa morte. E não é uma morte passageira, porque a morte passageira é boa demais, acabou, aniquilou, morreu. Mas a morte que as Sagradas Escrituras falam é uma morte que não tem fim. É o tormento da morte eternamente. Eu vou dar 2 minutos para você calcular esse tempo aí. Não dá. É o tormento, a agonia, não da ausência de Deus, mas da presença constante de um Deus irado. Em que nós fomos condicionados a todo instante para ver a Deus, seja por sua própria criação ou seja através da vida de outros. Mas mesmo assim, nós desprezamos o Senhor e escolhemos viver a nossa própria vida, em que Deus é apenas um adereço, é apenas um ponto, é apenas uma parada para trazer tranquilidade para a minha consciência. Quando nós sabemos que nós não somos suficientes para nós vivemos a vida suspeitando de nós mesmos. Nós analisamos profundamente as nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos projetos. Nós analisamos os nossos relacionamentos conjugais, os nossos relacionamentos com os filhos, os nossos relacionamentos na sociedade, nos negócios, em qualquer outra, porque tudo tem que exprimir Deus. Tudo tem que apontar para o Senhor, já que a vida não é sobre nós, já que a existência não é sobre nós, já que tudo tem a ver com Ele. Quando nós vacilamos em perceber esse detalhe, em algum momento nós vamos julgar que a vida é sobre a minha felicidade, é sobre a minha alegria, é sobre o meu conforto, é sobre o meu contentamento. Meu filho é a minha vida. Meu filho é a minha vida, é tudo que eu tenho, é a razão de viver.
você sentenciou esse filho à morte, porque você tornou ele Deus. Entenda, eu não estou dizendo que você não deve amar o seu filho, mas você deve amar com amor de mãe para com filho, de pai para com filho, e não um amor que deve ser dedicado a Deus. Porque isso se torna um ídolo. E quando nós amamos dessa forma, nós não suspeitamos de nós mesmos. Nós derribamos todas as estruturas que servem para nos proteger. Nós construímos um amor idólatra incondicional. Independente dos erros, falhas, vacilos, constrangimentos, nós mesmo assim o amamos. E construímos um acesso de amor incondicional para um amor que vai corroer esse relacionamento, essa relação, e vai nos colocar numa relação de inimizade contra Deus. Por que isso é tão prejudicial para nós hoje? As pontes que existiam no tempo da antiga aliança, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, eram pontes muito limitadas de acesso a Deus. Existiam os mais diversos tipos de sacrifício, desde aqueles que tinham muito recurso até aqueles que tinham baixo recurso. Mas eram pontes que não davam o acesso eterno. Nós precisávamos atravessar essa ponte corriqueiramente, cotidianamente, diversas vezes, que eram os sacrifícios que eram oferecidos, onde o pecado era imputado sobre um animal para remover a nossa culpa, e então nós tínhamos ali mais um ano de paz com o Senhor. Nós tínhamos ali mais um tempo de paz com o Senhor. Qual é a grande tragédia de hoje? Não mais da antiga aliança, mas da nova aliança. É porque nós temos diante de nós um acesso contínuo, eterno e permanente. Nós só precisamos ir a Ele uma vez. Nós não corrompemos esse acesso com as nossas idolatrias. Nós entendemos, quando isso acontece, que Deus é suficiente. Que Deus satisfaz. E ai do meu coração se disser o contrário. Porque se o meu coração disser o contrário, eu lutarei com ele arduamente, porque Deus satisfaz. Deus satisfaz. E quando o meu coração se inclinar para o contentamento com qualquer outra coisa nesse mundo caído, eu lutarei, porque eu sei, independente do que eu sinta, sentimento é volátil, independente do que eu sinta, eu sei, segundo a Sagrada Escritura, que Deus satisfaz. Quando nós sabemos que estamos errando o caminho, quando Deus não satisfaz. Deus não está satisfazendo nisso. Eu serei mais feliz se, eu serei mais feliz com, eu serei mais feliz se fizer. Deus não satisfaz. E nós percebemos. Essa breve síntese aqui da nossa atualidade faz uma ligação direta com o que aconteceu com o povo da antiga aliança. A antiga aliança dessa que foi quebrada pelo povo e agora eles estão recebendo as sanções, as punições por terem quebrado um pacto. Existe um rito para nós nos relacionarmos com Deus. Não é como eu quero, não é como eu acho, não é como eu entendo. Nós temos aqui um livro inteiro com apanhado de livros para nos ensinar como nós nos relacionamos com Ele. É como Ele quer, é como Ele entende, é como Ele determina. Foi isso que o povo vacilou, foi isso que o povo quebrou. E agora o povo está recebendo as punições. Lembra, nós estamos aqui na antiga aliança. A antiga aliança era uma aliança quebrável. A nova aliança é uma aliança inquebrável. A antiga aliança era uma aliança condicional, em que nós deveríamos observar algumas regras, algumas leis, algumas práticas. A nova aliança é uma aliança incondicional para nós e condicional para Jesus Cristo, onde Ele cumpriu perfeitamente a condicionalidade da nova aliança. Perfeitamente. Cumprindo a condicionalidade da antiga, em que nós fomos perfeitos, então Ele tornou para nós incondicional a nova aliança. É por isso que não depende de quem quer ou quem corre. É por isso que não depende de nós. Só precisamos ter um coração contrito
em profundo e contínuo arrependimento. Só isso. Ele se encarrega de nos fazer perfeitos como Ele é. É simples. Simples assim. Não precisamos fazer nada. Nada. Na verdade, nós fazemos tudo para ser removidos dela, mas nós não somos, porque é incondicional, lembra? Nós pecamos, pecamos, pecamos. É inquebrável. Nós tentamos, mas é impossível quebrar, porque Jesus Cristo cumpriu perfeitamente e saciou todos os requerimentos de Deus. Todos. Nós simplesmente nos encostamos nele. E esse encostar, ao invés do que possa parecer, não traz arrogância, não. Porque nós vemos outro que morreu em nosso lugar. Nós não tivemos dignidade, valor, status, nível para morrer, para salvar a nossa própria vida. Foi preciso outro para morrer em nosso lugar. O que é que nós aprendemos com o povo da antiga aliança aqui, Israel? Nós aprendemos que não se satisfazer em Deus traz consequências. Esse é o tema da mensagem. Quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz. O que acontece quando o único e o verdadeiro Deus não satisfaz? Lembra aqui do contexto. Eles continuavam com a sua religiosidade. Eles não aboliram a religiosidade deles. Eles continuavam com as suas práticas litúrgicas. Corromperam segundo seus corações, mas continuavam. Mas é isso sim que nós fazemos. Nós buscamos uma igreja que nos agrada, nós buscamos uma religião que nos agrada, nós buscamos um tipo de fé que nos agrada, é isso que nós fazemos. Nós corrompemos conforme as nossas necessidades. Então não é muito diferente não. A grande diferença aqui é que nós estamos em outra aliança. Claro que isso muda tudo, mas comportamentalmente, para o nosso relacionamento com Deus, nós somos iguais ao povo de Israel, nós somos iguais ao povo da antiga aliança. Nós tropeçamos no nosso próprio coração, cotidianamente, corriqueiramente. Então, o que acontece quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz? E é evidente que essa qualificação aqui para o único e verdadeiro faz referência àquele bíblico, só existe um, e faz contraste com aqueles que nós fabricamos, onde nós buscamos satisfação. E pode ser qualquer coisa que eu falei para vocês aqui, não é? Pode ser relacionamentos, pode ser familiares, pode ser bens, pode ser status, pode ser tudo. Tudo. Quando você depende daquilo para ter satisfação, que se remover aquilo de você, sua vida acaba. Isso é um mito. Porque só quem pode derramar sobre você providência e provisão é Deus, e não emprego e qualquer outra coisa. O que acontece? Nós já vimos alguns pontos aqui. Vamos ler, eu vou dizer os temas que nós já vimos. São 6 pontos, nós já vimos 4 pontos. Hoje nós vamos ver os últimos 2 pontos. Versículo 1. Eu vou repetir para ficar claro. Quando o único verdadeiro Deus não satisfaz, versículo 1. Tornamos a bonança em desgraça. Diz assim. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel. Então, ele está fazendo referência aqui a capital do reino do norte, Samaria, em que de lá saía todos os decretos para governar todas as 12 tribos, todas as 10 tribos do reino do norte. E fazendo referência a períodos em que Israel teve tamanha ascensão, como no tempo do rei Davi, como no tempo do rei Salomão, em que não havia inimigos para eles derrotarem mais, porque todos estavam subjugados aos seus pés. Eles ganharam tamanha bonança. Mas o que foi que aconteceu? Eles não ficaram contritos e reconheceram que as coisas visíveis que eles desfrutavam viam através da mão invisível e providencial de Deus. Aí tem um mas aqui. É quando nós recebemos a bonança do Senhor e transformamos em desgraça por causa do nosso coração. Mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Nós fizemos uma aplicação quando refletimos sobre isso. Israel se fez culpado, fez a si mesmo culpado. Ele é o agente da sua culpa.
ele fez a si mesmo culpado no tocante a Baal. E a reflexão que nós fizemos foi um questionamento. Você tem feito a si mesmo culpado no tocante a quê? O que acontece mais quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz? Versículo 2, versículo 3. Tornamos a vida uma profecia da própria aniquilação. Agora, não somente naquele tempo, mas agora também, então o contraste aqui do Senhor é mostrar o passado e o presente para explicar o porquê do futuro. Por que eles serão punidos? Porque o passado e o presente denunciam contra ele. São testemunhas de acusação. Esse é o cenário aqui de Oséias. Oséias cria uma figura de um tribunal aqui, a linguagem é forense, é como se fosse uma linguagem jurídica. Por quê? Porque um pacto foi quebrado, um contato foi quebrado, uma aliança foi quebrada. Então, o Supremo Juiz está julgando a causa. E diversas vezes, a própria vida do povo é testemunha de acusação contra o povo. E coloca sobre a mesa do juiz evidências de que eles são culpados. É claro que o Senhor poderia fazer isso, poderia julgar, sentenciar e condenar Israel sem nos dar tanto material para observarmos as suas provas. Bastaria apenas ele condenar, sentenciar e punir. Agora não, mas haverá um tempo, quando Israel estiver na Babilônia, em que cada palavra dos profetas levantados contra Israel será em si o próprio juízo. Hebreus, lembra? Matastes os profetas. Cada acusação é em si já o juízo de Deus contra o povo, porque testifica da dureza do coração do povo. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, segundo a sua habilidade, segundo o seu anseio. Todos obra de artífices. E dizem, sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Por isso, serão como nuvem da manhã, como orvalho. Então, a linguagem do Senhor é que eles serão aniquilados, é que eles passarão, serão esquecidos. Por isso serão como nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por sua janela. Terceiro ponto, o que acontece quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz? Tornamos a bonança em desgraça, tornamos a vida uma profecia da própria aniquilação. E terceiro ponto, versículo 4, versículo 6. Nos tornamos nosso maior ídolo. Diz assim: Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, onde não havia vida. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. E nós percebemos uma nuance aqui muito interessante da idolatria. A idolatria não diz respeito a elevar simplesmente outros ao status de ídolos. A idolatria não diz respeito unicamente ao espectro religioso. A idolatria é tornar o ego a própria divindade. Porque nós só fabricamos ídolos para encontrar satisfação, deleite, contentamento, paz e segurança. E Deus não está lá. O que acontece quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz? 4 pontos, versículo 7 ao versículo 8. Tornamos Deus o nosso maior inimigo. Versículo 7 e versículo 8. Diz assim: Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhotes, e os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração, e com leão ali os devorarei, como leão ali os devorarei, as feras do campo os devorarão. E nós chegamos na parte onde nós estudaremos hoje. Quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz, tornamos a bonança em desgraça, tornamos a vida uma profecia da própria aniquilação,
nos tornamos nosso maior ídolo, tornamos Deus nosso maior inimigo. Quinto ponto, versículo 9, versículo 14. Nos tornamos nossa própria ruína. O tom aqui, irmãos, o tom aqui ele se torna ainda mais reflexivo, ainda mais exortativo. Nós precisamos lembrar de algo, e é isso que o Senhor quer fazer aqui. Tudo foi causado por vocês. Tudo isso foi causado por vocês. Ao que parece, nós estamos no final do relato do profeta Oséias. Ao que parece aqui, nós estamos também nos dias finais do Reino do Norte. É provável que os versículos 9 ao versículo 11, onde fazem referência ao rei, indique aqui a captura do rei Osés, que tem o mesmo nome do profeta, mas foi o último rei de Israel no Reino do Norte, mais ou menos em 733 ou 723 a.C. O que foi que isso fez? Isso deixou Israel sem rei. Lembra lá, Israel esqueceu Deus. Israel esqueceu de quem vinha a provisão. Ele confiou em quem? Ele confiou no rei. É a mesma coisa nós confiarmos no Estado aqui, para a nossa subsistência. Nós confiamos no Estado, nós confiamos nos benefícios que o Estado dá. O Estado se torna para nós Deus. É a mesma coisa aqui. Eles confiaram na proteção, provisão, providência no rei e também no exército. Só que agora o rei foi capturado, a família real foi capturada, o exército foi capturado, os sacerdotes estão corrompidos. E aí então vem o questionamento. Que fareis agora? O capítulo 17 de 2 Reis, nós não vamos ler, mas o capítulo 17 do 2º livro de Reis faz justamente esse relato da queda do Reino do Norte e do porquê eles caíram. Né? Aqui nós já estamos com todos os territórios tomados do Reino do Norte. O último a ser tomado é Samaria, que é a capital do Reino do Norte. Agora ela está sitiada, prestes a ser tomada, e o rei já está sendo deportado aqui. E o tom aqui ele é muito exortativo, muito reflexivo, mas também carrega um tom de lamento. Esse é o povo com quem Deus iniciou um relacionamento, e iniciou um pacto, fez um pacto. Nós já vimos diversas vezes aqui Deus lamentando. Lembra lá dos primeiros 3 capítulos do livro de Oséias? Deus é retratado como marido traído. Deus é retratado como aquele que casou-se com uma prostituta, com a adúltera, e ela não cansa em traí-lo. Ele dá a ela fidelidade e ela retorna com traição. Ele dá amor e ela retorna com repúdio. E é claro que essa é uma metáfora. A mulher ali, a adúltera, a prostituta ali, é o seu povo. Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Esse é o grande ponto. E a fidelidade de Deus não é porque nós merecemos, mas é por causa do pacto. Deus jurou por si mesmo fidelidade ao povo. Por isso que tem toda uma solenidade aqui de punição. Um pacto está sendo quebrado, e não é um pacto com o homem, não. De homem para com o homem. É o pacto do único e verdadeiro Deus supremo, criador, sustentador de tudo. Esse pacto foi quebrado. Existe uma liturgia aqui a ser observada. Toda essa solenidade mostra o rigor do que o pecado causa. O pecado afronta a Deus. O pecado zomba de Deus. Mas algo muito gritante do pecado nasce desgraça, agonia, sofrimento, dor, miséria e morte. Fica muito evidente aqui. E é interessante porque nós somos os responsáveis por tamanha desgraça. Porque tapamos os ouvidos para a voz de Deus. Seguramos os nossos pés para não correr para o Senhor. Colocamos entulhos no nosso coração para que ele não seja sensível ao Senhor. O que é gritante? É porque nós corremos para outras coisas. É porque nosso coração é sensível ao pecado ao mesmo tempo que é insensível para Deus.
Não é que o nosso coração é insensível completamente. Essa é a grande desgraça da queda. O nosso coração é sensível. Não mais para Deus. É sensível para nós mesmos. Para tudo aquilo em que nós podemos tocar e dizer: isso se chama felicidade. Quem lembra do filme A Procura da Felicidade? Isso se chama felicidade. Poderia continuar, e Deus não está lá. Então o tom de Deus aqui é de lamento. Olha o versículo 9, como percebo o lamento de Deus aqui. A tua ruína, ó Israel, a tua ruína vem de ti. E só de mim o teu socorro, porque não me buscastes? Porque não correstes para mim? Não foi falta de instrução, não é por ignorância. A segunda geração que tomou posse da terra prometida, depois que a primeira geração foi dizimada por causa do seu pecado, recebeu todas as instruções necessárias, inclusive apontando para o pecado e a deficiência da primeira geração. Os 10 mandamentos foram mais uma vez pronunciados. Aquilo que aconteceu em Êxodo foi pronunciado como uma pregação expositiva, em que a lei foi exposta e aplicada, coisa que não aconteceu para a primeira geração. Teve todo tipo de instrução substancial, profunda, mas ainda assim o povo se banhou em pecado. Ainda assim o povo escolheu o pecado. Quando o Senhor profere aqui essas palavras do Salmo, do versículo 9, o Senhor está gritando implicitamente: tu sabias, só de mim vem a salvação, só eu sou o teu socorro. Nós podemos correr para qualquer coisa. E eu vou dizer para você, o mais perigoso é que essas coisas nos darão contentamento momentâneo. Nos darão tranquilidade momentânea. Mas essa é a grande artimanha de Satanás. Nos enganar com marketing barato. Aqui eu tenho paz. Aqui eu tenho um deleite. Mas entenda, se Deus não estiver lá, é Satanás manipulando você, é sua carne contribuindo e o mundo torcendo. Essa é a tríade demoníaca contra a qual o Espírito luta. Eles abandonaram o Senhor. Se Deus é o único socorro, isso quer dizer o quê? Vocês não têm mais socorro. A cidade está sitiada, lembra aí. O Império Assírio, sanguinariamente, está esfolando, decapitando, abusando de mulheres aqui. Filhos, crianças, idosos estão sendo mortos aqui. Sangue vertendo nas ruas. Vocês sabiam que eu sou o único socorro. Vocês sabiam. A tua ruína vem de ti. O Senhor fala aqui depois de inúmeros profetas enviados, depois de inúmeros sacerdotes piedosos. Mas mesmo assim, eles taparam os ouvidos, com as suas próprias mãos taparam os ouvidos. Esses versos aqui, eles fazem referência mais especificamente ao versículo 7 e versículo 8, onde o Senhor é retratado aí como feras, né? Feras vorazes. Abra em Jeremias capítulo 7, vamos ver essa mesma linguagem sendo usada. Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Versículo 7. É a mesma figura, agora evidentemente não para o reino do norte, porque o reino do norte já foi tomado, agora para o reino do sul, Jerusalém. Jeremias, ele é o profeta que ficou ali em Jerusalém antes de toda a deportação. Houveram 3 deportações, agora que o império contra o qual o povo de Deus luta não é mais a Síria, é o império babilônico. A Babilônia derrotou a Assíria e agora o grande império, a grande fortaleza, a grande potência é a Babilônia. Jeremias está lá em Jerusalém, Ezequiel está na Babilônia e Daniel, nesse momento, está no palácio real da Babilônia. Então nós temos 3 profetas no mesmo tempo aqui. Jeremias ficou lá.
As palavras agora, as mesmas palavras sendo direcionadas agora não para o reino do norte, mas para o reino do sul. Versículo 7 diz assim: já um leão. É evidente aqui, irmãos, ó, que quando falam de leão, não é o Senhor que vai descer dos céus, se transformar num leão e comer o povo, matar o povo. O leão aqui, o leão para o reino do norte, quem foi? Foi a Assíria. Mas aponta para quem? Para Deus, por isso que é Deus que é retratado como leão. Eles são servos de Deus. O leão aqui é Deus, mas retratado em quem? Na Babilônia. Então ele diz: já um leão subiu a sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu. Já deixou o seu lugar para fazer a tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Pode voltar para lá. Essa é a linguagem aqui que usa. Então, o ponto que o Senhor quer deixar bem claro aqui é que essa ruína vem deles. Eles se tornaram a sua própria ruína porque não buscaram ao Senhor. Aquilo que eles colocaram completa proteção agora caiu. O versículo 10 aqui, nós vemos o Senhor fazendo um questionamento. No versículo 10, o próprio questionamento é um juiz. O Senhor, qual é o tom do Senhor? O Senhor está provocando o povo. Aquele que você confiou tanto quando deveria confiar em mim, sucumbiu. E agora? Porque vocês quebraram a aliança, vocês não me têm mais. Quem vocês buscarão? Esse questionamento em si é para alfinetar a consciência, o coração. Deus está zombando do povo. Deus está provocando um povo. E quem vocês encontrarão proteção? Quando ele diz: onde está agora o teu rei? O rei foi tomado. Onde está agora o teu rei? Para que te salvem todas as tuas cidades. Então, como eu mencionei aqui, nós estamos no último rei, Oséias, que foi tomado. Lembra lá, é importante os irmãos lembrarem, pregar no Antigo Testamento é um pouco complicado porque tem um contexto gigantesco histórico. E se a gente não souber as conexões, nós não vamos conseguir entender. Então, o Senhor vai fazer um jogo de palavras para fazer referência ao desejo do povo a se parecer com as outras nações, pedindo um rei segundo as outras nações. Não era um rei que vinha de Deus. Foi daí que veio Saul. Não é um rei que fosse da parte de Deus. Eles queriam o rei conforme as outras nações. Então ele está fazendo referência a primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Abra aí, 1 de Samuel, capítulo 8. Então ele continua: e os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Ele está fazendo referência a isso. Aquele momento lá em que eles pediram, dá-me rei. 1 de Samuel, capítulo 8. Olha o versículo. Essa referência aqui é interessante, meus irmãos. Por quê? Porque nesse momento aqui, foi quando, de forma extremamente evidente e factual, o povo expressou que não tinha contentamento numa teocracia viva, em que o próprio Deus os governava, o próprio Deus era rei sobre eles. Mais uma vez aconteceu o que foi a desgraça desse povo. Lembra lá, quando nós falamos na igreja, reverberando o ensino do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, do jugo desigual, de relacionamentos entre crentes e descrentes, o que o apóstolo Paulo está fazendo ali é apenas sintetizando o grande perigo evidenciado em toda a antiga aliança. Deus disse para o povo de Israel, quando eles fossem tomar a terra prometida de Canaã, eles deveriam dizimar todos os povos que restaram ali, para que esses povos não fossem perigos para si mesmos. O que foi que eles fizeram? Eles não dizimaram, eles não mataram. E o que foi que aconteceu? O maior rival de Deus do coração daquele povo foi quem? Baal, o maior Deus cananeu. O maior Deus cananita.
Então, ao desobedecer o Senhor em algo que eles julgaram que seria proveitoso, por quê? Porque eles teriam escravos, eles teriam mais bois, eles teriam mais animais para sacrificar o Senhor, teriam pessoas para trabalhar para si, então eles julgaram isso algo bom. Mas é desobediência, irmãos. Nada de bom pode nascer da desobediência. Agora eu quero frisar o que eu tenho feito aqui durante todos esses sermões. Demorou mais ou menos 650 anos para vir o juízo. Às vezes você comete um erro, as consequências não vêm na hora, não. Mas às vezes a consequência pode vir para o seu filho, para o seu cônjuge, para a sua igreja. As consequências podem vir lá na frente. E na maioria das vezes você não vai conseguir fazer a ligação, porque o tempo se encarregou de corroer o fio que liga e você não vai fazer isso. Porque só o fazer essa ligação é juízo para si mesmo, porque é juízo de consciência. O pior é a consciência nos acusar. Foi você. Essas palavras do Senhor têm essa intenção de juízo. A tua ruína vem de ti. Vem de ti. Cadê o rei que vocês elegeram acima de mim? Será que Deus nos manda dificuldade só para nós sofrermos, irmãos? Será? É? Deus gosta de nos fazer sofrer? Não. São provações para ver onde está nosso coração. Onde está o seu coração? Vem dificuldade no casamento, vem dificuldade financeira, vem dificuldade na saúde, vem dificuldade na igreja. Vou ver onde está o coração dessa igreja. Vou ver onde está o coração. Aí o seu filho vai para o hospital. Está à beira da morte. O que você faz? O que você faz? Versículos 4 a 8. Então, esse daqui foi o momento em que, factualmente, de forma mais grosseira, o povo expressou que queria se parecer com as outras nações e não queria ser aquilo que Deus profetizou que eles seriam. Lembra lá, Levítico. Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E o Senhor deu... Para que as dietas... Para que as dietas alimentares? Para quê? Para mostrar separação entre povos. Eles não se alimentavam como os povos pagãos. Eles eram diferentes até no comer. Por que não imagens? Porque nada pode representar Deus. E todos os outros povos ao redor, todos eram idólatras. Todos! Inclusive, eles eram idólatras. Abraão era idólatra. E Deus o tomou para com ele fazer uma aliança e criar um povo. Então, dá-nos um rei igual às outras nações. E fazendo isso, eles revelaram o desprezo de Deus. Então, o versículo 4 diz assim: Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram, se ajuntaram, fizeram uma assembleia e vieram a Samuel, a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fez a ti. O que o Senhor está ensinando aqui é que aqueles que desprezam a Deus, em outras palavras, sempre desprezarão o povo de Deus. Sempre. A rejeição do povo a Samuel é apenas uma consequência da rejeição do povo contra o próprio Deus. Então, eles pediram um Deus e Deus deu em sua ira. Por isso que Deus deu o problemático, porém, conforme os moldes e padrões das outras nações, mas deu o problemático Saul. Um rei segundo os padrões mundanos, mas não segundo o seu
o padrão do próprio Deus. E ao fazer isso, o Senhor estava ensinando algo aqui. Não é um rei segundo a sua vontade, mas é um rei conforme a minha vontade. Versículo 11 ele diz, dei-te um rei na minha ira. Ele está falando dessa referência. Foi na ira que o Senhor deu Saul. Aí agora ele vai fazer o contraste do passado agora com o presente. E tu tirei no meu furor. Ele está referendo agora, fazendo referência a Oséias. O rei Oséias. Porque foi capturado aqui. Então, a perversidade, irmãos, de Israel, ela não será esquecida. E o versículo 12 garante isso. Olha como o Senhor vê os pecados que não são mais encobertos pelo perdão. Versículo 12 diz, as iniquidades de Efraim estão atadas juntas, estão amontoadas. O seu pecado está armazenado diante de Deus. Por quê? Porque a culpa não foi coberta. Os sacrifícios já não são mais recebidos. Sabe quando nós fazemos um trato com Deus? Nosso coração não está lá, mas eu quero pleitear com Deus, eu quero negociar com Deus. Eu faço um trato com Deus porque eu quero negociar com Ele. Então eu vou na crendice, eu vou no misticismo, eu vou na crendice popular, eu faço um trato com Deus, eu faço um negócio com Deus. Eu vou à igreja, eu vou fazer jejum, nós fazemos um trato com o Senhor, mas o grande problema é que nosso coração não está lá. E Deus olha o coração. Não é a superfície. Se Deus olhasse a superfície, todos os hipócritas seriam salvos. As palavras de João Batista, do próprio Senhor Jesus, seriam inválidas. Raça de víboras. Não é a superfície. Nós olhamos para a superfície. Nós olhamos. O Senhor não olha para a superfície. O Senhor olha o coração. Por isso que ele diz, deixe vir a mim os pequeninos. Nós vimos isso nas quartas-feiras aqui, porque dele é o rei. O que o Senhor está dizendo? Humilha-te a ti mesmo. Torna-te dependente. Torna-te insignificante como uma criança que não consegue trazer comida à mesa. Como uma criança que não pode prover o lar. Torna-te insignificante. Então, quando tu entenderes que tu não vale nada, que tu não tem nada para que eu me agrade de ti, então eu te tomarei. Então serás meu. Então nós vemos o versículo 13, irmãos. O versículo 13 é agonizante. O Senhor cria mais uma metáfora aqui. Mais uma imagem é criada diante de nós. Qual é a imagem? De uma mãe e de um filho. No momento, nós somos retratados como a mãe. No outro momento, nós somos retratados como filho. A mãe aqui, ela sofre dores de um parto mal sucedido, com uma criança que está prestes a nascer, mas ela está mal posicionada na barriga da mãe, o que torna difícil o nascimento, o que torna doloroso o nascimento e torna o nascimento mal sucedido. Naquele tempo, uma criança nessas condições tanto morreria como levava a mãe junto à morte. Então, é essa figura que é criada. Qual é o ponto aqui? Essa criança, ela não verá a luz, mas ela contemplará a escuridão. E essa é uma imagem agonizante. Sabe por que é agonizante? Porque o Senhor está falando aqui em aspectos espirituais, mas eles experimentaram isso no cativeiro. Eles tiveram que comer os seus próprios filhos, porque não tinha mais alimento para si. O Império Babilônico empilhou diante de Jerusalém, das muralhas, empilhou corpos. Eles jogavam corpos para dentro de Jerusalém. Aqueles corpos apodreciam. As pessoas ficavam doentes com a putrefação dos corpos. O abastecimento d'água foi impedido. Eles não tinham mais água. Eles não tinham mais plantação. Eles não tinham mais a ir ao campo. Mas os soldados precisavam ser alimentados. Nós achamos uma imagem irreal essa. Porque nós vivemos num mundo em que isso não é visto. Você quer comida? Pede ali no Freitas. É rápido. Você tem um dinheirinho? Pede. Você precisa de água? Você liga a torneira. Você precisa de energia? Tem um interruptor. Esse mundo nos torna completamente insensíveis
para as desgraças e mazelas do pecado. E quando isso acontece, nós deixamos de acreditar no que a Bíblia diz em algum nível, nós deixamos. Mas deixa eu te assegurar algo. O pecado vai te matar. Mas antes disso vai te sugar completamente. E o pior é que mesmo sendo sugado pelo pecado, você ainda buscará contentamento e satisfação nele, se você não correr para Deus. Essa é a grande desgraça aqui. Então isso não aconteceu somente espiritualmente, isso aconteceu factualmente, historicamente, materialmente, isso aconteceu. Então ele retrata essa imagem, ó, dores de parturiente lhe virão. Está portanto futuro, né? Dores de parturiente lhe virão. Ele, e a linguagem que ele usa, ele é filho insensato. Você não espera que uma criança na barriga da mãe seja sábia, né? Então ele está extrapolando aqui para falar do que o povo é ali. Por que ele é filho insensato? Porque está na hora de nascer e ele não nasce. Está na hora de vir à luz e ele não vem. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, ou seja, ele não quer nascer, ele não quer vir à luz. Aplicando aqui a Israel, seria como que mostrando a incapacidade de Israel de fazer coisas boas. Está na hora, mas ele não vem. É o que ele diz, porque é tempo, olha o versículo aí, porque é tempo, não é possível esperar, chegou o momento, é agora, não dá para esperar, o menino nasceu, bolsa estourou, é assim? Eu só assisto em filme isso, mas a bolsa estoura, né? A bolsa estourou, dá para esperar? Não, fica um pouquinho aqui que eu estou assistindo uma série, dá para esperar? Não dá, é agora, não dá para esperar. Mas o coração do povo é uma terra árida, seca, não brota nada. Pode ver pai morrendo, pode ver mãe morrendo, pode ver filhos morrendo, pode ver alimento faltando, mas o coração é árido, não brota arrependimento. Não brota arrependimento. Foi o que aconteceu com esse povo e acontece hoje. Tem coisas, nós crentes, olhamos ímpios, experimentando, dizemos assim, meu Deus, mas Deus está bradando nos seus ouvidos e Ele não ouve, Ele não escuta. Dá para ver a mão de Deus visivelmente mesmo ali. Mas não vê, não percebe. O povo sucumbiu aqui. Mas não se voltou para o Senhor. Porque é tempo. E não sai a luz ao abrir-se da madre. Observa a imagem aqui. Tem outra imagem implícita aqui que a gente não observa com muita facilidade. Existe uma imagem criada aqui que Deus está apontando para todo o potencial que foi apagado. O que poderia ser essa criança? Quando uma criança nasce, o que essa criança pode ser? Essa criança pode ser um rei. Essa criança pode ser um governador. Essa criança pode ser um presidente. Essa criança pode ser um grande proclamador da palavra. Essa criança pode ser um grande missionário. Existe todo um potencial pela frente. Ela é uma criança que morreu no ventre e não nasceu. Todo um potencial foi apagado. O que Deus poderia fazer se esse povo se colocasse nas mãos dele? O que Deus poderia fazer? Se esse povo se colocasse em suas mãos, mas esse povo simplesmente o rejeitou. Todo um potencial foi apagado aqui. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que eles perecerão. Nós chegamos aqui no versículo 14, e eu vou só dar uma breve palavra sobre o versículo 14 aqui, para não me prolongar mais do que eu já estou prolongado, né? Eu deveria ter acabado aqui o sermão, mas entenda. O versículo 14, ele tem um problema textual para nós entendermos ele. Nas nossas traduções fica muito difícil entender. E na Bíblia tem momentos assim, né? A Bíblia tem textos difíceis
de serem compreendidos. E alguns são mais difíceis do que outros. Então tem algumas variantes que tornam difícil a tradução do texto. Nas nossas traduções fica difícil de ver. O que acontece aqui? Qual é o grande problema aqui? No primeiro momento, o versículo 14, ele parece muito difícil de entender, especialmente porque o versículo 14 está dentro do capítulo 13. Quando nós lemos o versículo 14, ele parece ter um aspecto positivo, né? Quando ele diz assim, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Mas o grande problema é que ele está dentro está entre 15 versículos completamente punitivos, completamente negativos. E aí fica difícil. E dentro do mesmo versículo, nós vemos palavras de punição. Então, como é que a gente entende esse versículo? Como é que a gente consegue compreender eles aqui? A forma mais prudente de nós interpretarmos aqui essas sentenças iniciais deve ser à luz da sentença final, que é de juízo, que tem um aspecto negativo. Seria, então, a ausência de compaixão aqui, onde é expressada na sentença final. Essa interpretação, ela harmoniza melhor com o contexto todo. Então, como é que seria entendido? As 4 sentenças, elas devem ser tomadas como perguntas, como questionamento. Então, faça na sua Bíblia. Bote uma interrogação em cada pergunta. Bota assim, ó, eu os remirei do poder do inferno? Interrogação. Eu os resgatarei da morte? Interrogação. Porque isso harmoniza melhor com o contexto do capítulo, com o contexto do livro e com o contexto do próprio versículo. Então, na interpretação, nós fazemos isso. Tem algumas barreiras que nos protegem a interpretar fielmente as Sagradas Escrituras. Contexto imediato, o contexto mais próximo, o contexto amplo. Então, nós fazemos isso. Textualmente, nas línguas originais, isso fica mais claro. Mas é difícil traduzir uma língua que há pouco tempo era considerada morta. O hebraico ele foi reavivado há pouco tempo. Há pouco tempo o hebraico ele era considerado uma língua morta, né? Assim como o aramaico. Então, nós temos um gap aí, uma lacuna histórica, cultural, linguística muito grande. E isso torna difícil, às vezes, algumas traduções, né? Então, por exemplo, quando Paulo faz uso dessas 2 sentenças iniciais aqui, ele faz uso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Só que o contexto de 1 Coríntios, capítulo 15, não é punitivo. Mas o apóstolo Paulo faz o que nós não podemos fazer. Ele é um profeta do Senhor, ele é um apóstolo do Senhor. Então, ele usa esse versículo, tirando do seu contexto e o usa de forma neutra. Ele usa como convém a ele, segundo a revelação do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos autoridade para fazer isso. Então, como nós percebemos esse versículo? Nós percebemos ele como perguntas retóricas em que demonstra que o povo não tem mais um Salvador porque abandonou o Senhor. Então, ele diz assim, eu os remirei do poder do inferno, do Sheol, do mundo dos mortos. Eu os remirei? Pergunta retórica. Diante de tudo, qual é a resposta? De forma alguma. E ele diz, eu os resgatarei da morte? De forma alguma. Então, na sentença, as perguntas que sucedem aqui, essas perguntas são interessantes. Por quê? Porque o Senhor vai chamar o que agora? Ele vai chamar os agentes de punição aqui. O Senhor vai chamar, o Senhor vai fazer aqui exigências para que haja uma execução. É como se ele estivesse chamando os seus chacais, os seus algozes, os verdugos, para executar um juízo. Quando ele diz assim, onde está a morte, as tuas pragas? Ele está requerendo que a morte venha e faça aquilo que ela tem que fazer, já que eles receberam um juízo. Onde está a morte, as tuas penalidades? Seria assim, executa-as. Onde está o inferno, a tua destruição? E a sentença final, ela faz conexão direta às sentenças iniciais. Olha, vamos ler as 2 sentenças iniciais que eu pedi para vocês colocarem como pergunta. Ficaria assim, ó. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Aí lê a última sentença. Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Arrependimento aqui vem da palavra chamada Naham,
que quer dizer compaixão, que é piedade. Eu não vejo piedade alguma dentro de mim. O ponto do Senhor aqui é que ninguém os protegerá. A grande desgraça aqui, meus irmãos, nós estamos chegando no fim, é que aquela máxima da providência da esperança proferida por Paulo no capítulo 8 de Romanos não pode ser aplicada a eles. Que diremos, pois, em vista dessas coisas? Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. É isso que Paulo está falando no capítulo 8. Então, no versículo 31 do capítulo 8, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, diante de tudo isso, se Deus nos projetou para a salvação de forma tão maravilhosa, o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esse povo ele não pode dizer isso, porque esse povo não tem mais Deus. Você pode dizer isso? Quando estão removendo de você a alegria da vida, você pode dizer isso? Quando estão removendo de você a sua subsistência, você pode dizer isso? Quando você vê a sua fé definhando e o brilho de Deus diante de seus olhos sendo apagados, você pode dizer isso? Porque esse povo não poderia dizer. O versículo para esse povo muda. Seria assim: se Deus é contra nós, quem será por nós? Quem será por nós? Se Deus é contra nós. E aqui tem uma aplicação, fazendo referência à nossa temática da Escola Bíblica Dominical, uma pregação evangelística. Será que não existem pessoas ao nosso redor, aqueles com os quais nós nos relacionamos mais, pessoas que nós acompanhamos um pouco a construção da sua vida, a construção da sua história, onde nós vemos escolhas, comportamentos sendo semeados em um terreno de miséria, de morte, de destruição. Muitas vezes nós percebemos até frutos brotando dessas vidas já no presente, não somente no futuro. Sofrimentos nos relacionamentos, uma vida completamente tensa, uma vida atribulada, uma vida sofredora, uma vida angustiante, apenas lapsos de felicidades e contentamento, mas uma história de apatia, de tristeza, de agonia, sem perspectivas realistas de uma história que um dia levará realmente à felicidade. Nós nos relacionamos com pessoas assim, e talvez aqui tenha pessoas assim também. O que nós poderíamos ser para essas pessoas? Será que não seria para nós, essas pessoas, grandes campos para que sejam mostrados para elas redenção, salvação, mostrar que nós temos a solução para casamentos destruídos, nós temos a solução da morte, nós temos a solução de prostituições, de drogadição, de miséria, nós temos a solução. A palavra de Deus tem a completa solução. Será que nós não seríamos para essas pessoas grandes luzeiros, como placas de advertências, para que elas possam evitar uma vida, um destino miserável? Se a gente consegue compreender isso, como nós podemos ficar calados, inertes, alheios? Há pessoas como bois sendo levadas tranquilamente ao matadouro. Elas não sabem, são cegas. Elas não sabem, mas esse não é o ponto. Nós sabemos, essa é a grande questão. Então entenda, quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz, tornamos a bonança em desgraça, tornamos a vida uma profecia da própria aniquilação, nos tornamos nosso maior ídolo, tornamos Deus nosso maior inimigo, nos tornamos nossa própria ruína. E os versículos finais eu vou apenas ler, porque ele é muito claro. Último ponto, versículo 15 e 16. Nos tornamos alvos da justa ira de Deus. E duas metáforas são criadas aqui, uma de uma planta, uma flor, que embora floresça será aniquilada, e um armazém que cheio de tesouros será saqueado. A planta é o povo de Israel e o armazém, o sinal de providência do povo de Israel, que não era Deus, será completamente saqueado. Quando ele diz,
ainda que ele viceje, ainda que ele floresça. E nós temos, antes, aqui é a melhora da morte, né? Não tem na UTI? A pessoa está perto de morrer, aí tem a melhora da morte. Né? A melhora da morte, ela deu um fôlego, mas é a melhora da morte, ela vai morrer. O que o Senhor está falando é disso. No mar de pecados pode haver prosperidade, mas o final é de desgraça, porque o Senhor não aceitará que o pecado passe impune. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste. Esse vento leste é aquele vento quente, é o vento que mata, o vento do deserto. Virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. O que esse vento vai fazer? E secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro e todas as coisas preciosas, todas as coisas desejáveis. Samaria levará sobre si a sua culpa. Essa é a grande desgraça. Quem não está em Cristo levará sobre si sua culpa. Aqueles que estão em Cristo não levam sobre si a sua culpa. Por quê? Porque foi sobre Ele. A culpa foi sobre Ele. Por isso que nós pecamos, nos entristecemos, choramos, ficamos destruídos, mas o consolo do perdão nunca se aparta de nós, irmãos. Nunca. Às vezes nós ficamos até tremendamente angustiados, porque, meu Deus, não dá para parar de pecar. Não dá, nós pecamos tanto, é tão fácil pecar. E eu sei que eu estou agredindo um Deus que me ama de uma forma inimaginável. Eu não me amo muitas vezes, mas Ele me ama. E como eu posso sentir prazer e deleite em algo que cospe na cruz do meu rei? Como? E aí nós não caímos numa depressão, por quê? Porque nós encontramos o perdão de Cristo constantemente, dizendo assim, pode vir. Eu te amo mesmo assim. Bem, eu te amo mesmo assim. Então nós abraçamos, nós nos prostramos, nós caímos diante dele. Porque ele nos ama mesmo assim. Porque a nossa culpa foi coberta, irmãos, com o corpo e o sangue do nosso Senhor. Através das suas agonias, gemidos e flagelos, nós temos paz com Deus. Samaria levar sobre si sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada. E a imagem aqui é aterradora. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados. Isso aconteceu, irmãos. Lê o Salmo 137. Vocês vão ver a agonia. E as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Conclusão: quando o único e verdadeiro Deus não satisfaz, tornamos a bonança em desgraça, tornamos a vida uma profecia da própria aniquilação. Nos tornamos nosso maior ídolo, tornamos Deus o nosso maior inimigo, nos tornamos nossa própria ruína e nos tornamos alvos da justa ira de Deus. Vamos orar. Senhor e Deus, Pai e bom pastor, obrigado por nos amar apesar de nós mesmos. Obrigado por tão maravilhosa graça de sermos encontrados, pactuados contigo na aliança estabelecida pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos coloca de forma favorável ao Senhor e não como alvos da tua ira. Num certo sentido, nós não somos diferentes do povo de Israel. Muitas vezes nós não escolhemos o Senhor. Muitas vezes nós encontramos deleite, segurança, sustento, confiança em outras coisas. Em recursos, bens, empregos, concursos, diplomas, relacionamentos, bens. Mas diferente deles, nós estamos aqui ouvindo a tua palavra. Nós temos o Teu Santo Espírito trabalhando a nosso favor, contristando o nosso coração,
Nós temos Cristo pregado naquela cruz. Nós temos Cristo ressuscitando dos mortos, preparando para nós um lugar, deixando para nós um Consolador, selando-nos com o Santo Espírito da promessa. Por isso nós temos paz contigo, ó Deus. Então ajuda-nos para que o Senhor, o único e verdadeiro Deus, nos satisfaça. Em nome de Jesus. Amém.